pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sejam maravilhosamente bem. E hoje, aqui, mais uma vez, no segundo ano do ETIM ETEC Assis. Ó, sentiu a empolgação, hein? Fazendo uma videoaula para o canal Geo Explica com o Thiago Hernandes, o seu canal de Geografia e Atualidades no YouTube. E vocês vão perceber desta vez que não vamos tremer. Por quê? Porque o Guilherme só está apertando o play e o stop. O celular ele está já sustentado no tripé. Guizão, obrigado, viu? Tecnologia gerando desemprego. É tecnologia gerando desemprego, muito bem. Brincadeiras à parte, pessoal. O objetivo dessa nossa videoaula, tá? A gente sempre brinca no canal porque a ideia aqui é a gente transmitir o conhecimento, transmitir a informação de uma forma descontraída, de uma forma informal, mas ao mesmo tempo bastante séria, tá? E nesse contexto eu venho trazer hoje algumas informações sobre um dos temas que mais estão sendo abordados na geopolítica contemporânea. E quando eu falo da geopolítica contemporânea, não falo só do Brasil, mas falo da geopolítica contemporânea global, tá? Em que a aula de hoje tem como título a geopolítica da Amazônia. Recentemente, como vocês bem sabem, né, a Amazônia ela vem sendo aqui o centro das discussões internacionais, seja na cúpula da ONU, seja nos debates acerca das mudanças climáticas, seja na comunidade científica, seja nos grupos ruralistas, enfim, diferentes grupos acabam se posicionando sobre a questão amazônica. E é natural muitas vezes que você que está aí nos acompanhando se questione o que há de verdade efetivamente nisso tudo, o que há de fantasia nisso tudo. Então é nessa perspectiva que eu venho trazer aqui alguns pontos geográficos que envolvem a região da floresta amazônica para que você tenha condições de uma forma livre, de uma forma independente, construir o seu próprio pensamento acerca dessa temática. Então, começando aqui, vamos diferenciar a expressão Amazônia Internacional de Amazônia Legal. Quando nós falamos em Amazônia Internacional, nós estamos falando de todas as áreas do planeta que são cobertas pela floresta amazônica. Quais são essas áreas? Então são regiões de países como a área das Guianas, Guiana Francesa e Suriname, Venezuela, Colômbia, Peru, Equador, Bolívia e Brasil, certo? Esta é a chamada Amazônia Internacional, que não tem nada a ver com a expressão internacionalização da Amazônia, tá? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Já o termo Amazônia Legal vai compreender as áreas das florestas que estão presentes no domínio brasileiro, no território brasileiro. Em quais estados? Mato Grosso, Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, Amapá, Pará e Maranhão, certo? São esses os 9 estados da federação que são cobertos pela floresta amazônica. Só a título de importância, a título de curiosidade, para vocês terem uma noção da dimensão da floresta amazônica, tá? A chamada Amazônia Legal ocupa cerca de 61% de todo o território nacional. Então já dá para ter uma ideia da sua dimensão, da sua grandeza, da sua importância. Características geográficas da Amazônia em relação ao solo. É um solo, na sua maioria, de baixa fertilidade, um solo de textura arenosa, com algumas pequenas manchas, principalmente em Rondônia, de solos de textura mais argilosa e solos de maior fertilidade. As demais áreas são solos que naturalmente apresentam uma potencialidade de fertilidade baixa, somente sendo viáveis para as atividades agropastoris a partir do momento que recebem um conjunto de tratamento, um conjunto de investimentos no que diz respeito à fertilização química, a correção química da sua estrutura natural, certo? Em relação ao clima, predomina nas áreas da floresta amazônica o clima equatorial, que, como vocês bem sabem, é um clima predominantemente quente, com baixa amplitude térmica e alto índice pluviométrico, certo? E em relação à vegetação, nós vamos ter a alternância de florestas de terra seca com florestas de terras alagadas, como por exemplo as florestas de várzeas e as florestas de igapó,
certo? No caso das florestas de terra seca, uma alternância entre a floresta equatorial, que é predominante em quase toda a região, e algumas manchas de cerrado, tá? E por que algumas manchas de cerrado no meio do clima equatorial? Muito provavelmente por conta das características do solo, como por exemplo, a sua baixa profundidade em alguns pontos específicos e o alto teor de acidez, certo? Então essas são as características geográficas básicas da região. E quanto à hidrografia, nós temos a maior malha, a maior bacia hidrográfica do planeta é encontrada na região amazônica, com rios caudalosos, rios perenes e com duplo potencial, conforme o trecho da bacia, certo? Em algumas regiões, nas áreas de planície, rios com potenciais de navegação. E nas áreas de planalto, rios com potencial para a geração de hidroeletricidade. Tanto é que hoje a bacia amazônica, ela é o centro nacional dos programas governamentais voltados à construção de grandes usinas hidrelétricas. Tudo bem? Que depois nós vamos falar um pouco mais delas quando entrarmos no tópico das ameaças. Bom, em relação à biodiversidade, só para vocês terem uma ideia, eu elenquei aqui alguns pontos de curiosidade, para vocês terem uma noção do que é a biodiversidade da Amazônia. São mais de 3 mil espécies de peixes, mais de 30 mil espécies de plantas, mais de 1.800 espécies de borboleta, mais de 3 mil espécies de abelha, certo? Só para vocês terem uma ideia desta que é uma das maiores estruturas em termos de biodiversidade, não só do Brasil, mas do mundo como um todo. Mas o que é biodiversidade mesmo? Bio, vida, diversidade, variedade. Então são as diversidades sobre as formas de vida, animal, vegetal, terrestre, aquática, simples, complexa, existente em um ambiente, que juntos vão garantir o equilíbrio ecossistêmico da região, certo? E é exatamente essa biodiversidade que nunca permitiu, por exemplo, na Amazônia, a introdução de grandes sistemas florestais monoculturistas, como aqueles que foram tentados ser introduzidos no projeto Fordlândia, lá no comecinho do século XX, certo? Bom, dando sequência, sobre a importância hidráulica, além da questão energética e a questão da movimentação, nós podemos dizer que a Amazônia tem uma importância vital na regulação do clima do planeta, como também na distribuição de chuvas, em especial no território brasileiro. Por quê? Porque durante os meses de primavera e verão, a massa equatorial continental se expande, trazendo chuvas para o centro-sul. Chuvas essas que são essenciais para o reabastecimento de reservatórios, chuvas estas essenciais para o desenvolvimento das práticas agrícolas dessa região. Até porque o centro-oeste, como o centro-sul como um todo do território brasileiro, é a área de maior expressividade na produção agropecuária aqui no Brasil. Tudo bem? Então, a destruição da Amazônia, antes de tudo, representa o quê? O impacto direto na produção, na atividade agropecuária que é desenvolvida no território brasileiro, certo? Essa movimentação gasosa toda é o que nós chamamos de rios voadores, que são grandes volumes gasosos, repletos de umidade, que são deslocados pela ação do vento e assim distribuem essa umidade. Tudo bem? Bom, mais algumas curiosidades. Dia 5 de setembro é o Dia Nacional da Amazônia e a Amazônia ela vai representar cerca de 53% de todas as áreas de florestas quentes e úmidas do planeta. 53%. Então nós estamos falando, gente, de uma área, estamos falando de um espaço, de um território geográfico que tem que ser o quê? Gerido de uma forma muito responsável, e essa forma responsável passa pela gestão integrada. Na Amazônia Legal, a União em articulação com os estados. Na Amazônia Internacional, a integração, a articulação de todos os países que fazem parte dela, certo? Sobre as atividades econômicas, quais são as que predominam? Então nós podemos destacar a atividade industrial concentrada principalmente na Zona Franca de Manaus. Nós temos a pecuária, principalmente no sistema extensivo,
pecuária de corte no sistema extensivo. Nós vamos ter em algumas áreas de Rondônia, Mato Grosso, Pará, um avanço também das culturas de ciclo curto, como a soja, o algodão, o arroz, o feijão, o milho, tá? Além do extrativismo vegetal, do extrativismo mineral, envolvendo tanto o garimpo como a extração em escala comercial, conduzida principalmente por companhias multinacionais, certo? Já que a riqueza mineral do subsolo amazônico, seja em minerais metálicos ou em minerais energéticos, no caso do petróleo e do gás, ela é imensurável, tá? A riqueza, o patrimônio econômico que a Amazônia pode gerar. E é aí que está o desafio. E é aí que surgem as questões voltadas às ameaças. Porque muitas pessoas, movidas principalmente por um interesse imediatista, movidos pela ganância, movidos, eu não vou dizer pela falta de conhecimento, porque essa é uma justificativa que não cabe em pleno século XXI, em que a informação circula a uma velocidade assombrosa, tá? Mas, imbuídos desses interesses, nós vemos o quê? Sucessivas práticas predatórias na Amazônia, como, por exemplo, o desmatamento clandestino, a exploração de madeira sem as devidas autorizações, certo? Nós temos que destacar também aqui o garimpo, no caso do ouro, quando falamos do lançamento de mercúrio, tá? Esse material que é extremamente tóxico, até mesmo cancerígeno, com alto poder de danos à saúde humana, como também à saúde do ambiente como um todo, certo? Um outro aspecto que nós temos que comentar, que alimenta muitas ameaças da Amazônia, tá? É a questão da sua precária infraestrutura de fiscalização. Apesar de existir um órgão chamado CIPAM, que é o Sistema de Proteção da Amazônia, a sua infraestrutura é precária, seja em termos de tecnologia, seja em termos de capital humano, seja em termos de capital financeiro, porque é uma área muito grande, mas os recursos alocados não são o quê? Suficientes e muitas vezes também não são adequadamente geridos. E, recentemente, nós tivemos o quê? Um ciclo de queimadas na Amazônia que despertou o quê? Enorme interesse e enorme repercussão. Porque, de um lado, nós tivemos ambientalistas, de outro lado, organizações políticas, certo? De um outro lado, também tivemos o quê? Ruralistas. Então, foi um cenário que muita gente se deu ao direito de falar sobre. E quando isso acontece, dentro de um ciclo democrático que é importante, tá? Às vezes podem surgir as chamadas falsas verdades ou informações equivocadas, né? Primeiro, as queimadas da Amazônia não são privilégio desse governo, tá? Nós podemos dizer que, segundo dados das entidades governamentais que monitoram o desmatamento da Amazônia, desde a década de 70, passagem dos anos 70 para os anos 80, uma área equivalente ao estado de São Paulo, ao estado do Rio de Janeiro e ao estado do Espírito Santo já foi perdida, já foi sucumbida. Isso representa cerca de 20% da área original da Amazônia, tá? Tivemos anos com uma quantidade maior de áreas queimadas? Tivemos, do que as queimadas deste ano de 2019. Mas isso não impede, isso não justifica, tudo bem, já teve pior, agora então vamos continuar queimando. Não, isso não pode acontecer. Por quê? Como eu falei anteriormente, a destruição da Amazônia não é uma perda só para o Brasil, não é uma perda só para a região, mas é uma perda para o mundo. Então, é necessário que haja bom senso, que haja equilíbrio entre as múltiplas demandas, as demandas das comunidades locais, das comunidades ribeirinhas, das comunidades indígenas, a demanda das atividades agropastoris, que também são muito importantes no âmbito econômico, geração de emprego, geração de renda, participação na nossa balança comercial, certo? Como também que haja um equilíbrio, um bom senso do poder público em criar estratégias que permitam o desenvolvimento econômico aliado à conservação da estrutura da floresta, certo? Então, o objetivo dessa videoaula não era falar bem ou falar mal acerca deste tema, mas sim
trazer algumas informações, trazer algumas reflexões, porque diante de tanta coisa que é divulgada, que é propagada na mídia, tem aquela questão, o que é verdadeiro, o que não é verdadeiro. Então, diante dessas informações aqui apresentadas, você que nos acompanha agora de uma forma livre, de uma forma independente, pode começar a construir a sua visão, o seu entendimento sobre a floresta amazônica. Tudo bem? Então, espero que tenham gostado, tá? Eu sei que é uma aula um pouquinho extensa essa, mas é um tema demasiadamente largo, né? Mas divulguem, compartilhem, porque a informação ela tem que ser assim, democrática e acessível a todos. Tudo bem? Deixem o seu like, ativem o sininho, comentários, certo? E espero que tenham gostado. Gente, super beijos para vocês e até uma próxima. Geo Explica com o Thiago Hernandes, o seu canal de Geografia e Atualidades no YouTube.